Olá, seja bem-vindo. Começa o programa Kézia Ramos. Vem para cá, fique à vontade, porque o assunto hoje é sério e muito emocionante, porque a gente vai aprender sobre opioides, dependência de opioides. Você conhece alguém que já foi dependente de opioide ou que é dependente de opioide? O que é isso? Será que existe tratamento, cura para isso? A gente tem a honra de conversar nesse momento com dois médicos renomados e amantes, né, da vida, tratar pessoas. A gente já percebe isso em vocês. Dr. Francisco Bahia, ele que é médico anestesiologista, formado em medicina pela Fundação Educacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis, Rio de Janeiro. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Falei certinho? Tá tudo certinho Falou, aqui? tá tudo certo, isso mesmo. Formado em Teresópolis, né? Fiz residência médica no Vitória Parte Hospital, em Vitória, no Espírito Santo. E atuo hoje em Goiânia, né? Na cidade de Goiânia, há 3 anos já. Que maravilha. A gente fala também com ele, que é o Dr. Hélio Henrique Vilaça. Ele é formado na Universidade Internacional Médica de Kursk. Acertei? Na Rússia, Europa. Que bacana. Pós-graduado em Medicina de Família e Comunidade pela Universidade Federal de Brasília. A gente recebe eles hoje e o que une esses dois médicos é um propósito maior, que é salvar pessoas dependentes de opioides. Vamos conversar então agora com o Dr. Francisco Bahia. Dr. Francisco, o que são, né, esses conhecidos opioides? A gente escuta muito falar sobre isso aí na TV, né, nos hospitais. E por que as pessoas ficam dependentes deles? Então, os opioides, muita gente já até usou opioide, mas não sabe que quando fez algum tipo de cirurgia, né? Opioides são medicamentos derivados da morfina, da dolantina, né? Como fentanil, sulfentanil. São medicamentos de alta potência que geram uma dependência muito grande se usado de forma recreativa, né? Fora do ambiente de cirurgia. E a gente vê que tem aumentado muito o número de dependentes de opioide, tanto nos Estados Unidos, países desenvolvidos, Israel, Suíça, e isso tem acontecido no Brasil. Às vezes tem pessoas aí que morrem em hospitais e a gente nem fica sabendo porque escondem esse tabu, né? Essa quebra de tabu aí, tem um medo de revelar. E os opioides atuam ali nos receptores opioides do nosso organismo mesmo, que o uso constante desse medicamento ele pode gerar o aumento do número desses receptores opioides. E é isso que gera dependência, porque há uma desregulação do número de endorfina, da quantidade de endorfina ali no receptor, que é diluída nos receptores que são extras, né? Ou seja, quanto mais a pessoa consome, mais ela quer. Isso, mais receptores são formados e mais dependência ela tem, mais fissura para o uso daquela droga. E o tratamento que a gente faz, a proposta, é regular essa quantidade de endorfina no cérebro, destruindo esses receptores extrajuncionais que aparecem com o uso crônico do medicamento, do fentanil ou da dolantina, que no Brasil é o que mais acontece, né, o uso da dolantina. Tem passado também para o fentanil. Inclusive, amigos anestesistas, né, às vezes acabam experimentando esse tipo de medicamento, se tornando dependente e, inclusive, no final das contas, ele acaba ou tirando a vida ou tendo uma vida, vamos dizer, miserável, uma vida ruim, porque ele não tem mais prazer em viver. É como se ele fosse dependente de uma cocaína, né? Ele vai gastando tudo que ele tem. Isso. Para manter o vício. Isso. A gente tem o Hélio vai falar um pouco depois de um amigo dele que era dependente de dolantina e vendeu tudo dentro de casa para comprar droga. E cada vez o intervalo de uso vai diminuindo, porque a pessoa ela não consegue viver mais, ela não tem vibração para viver, para ter vontade de fazer as coisas. Pensa só na droga. Traduzindo para você que está assistindo a gente aí, aquele analgésico que tira as suas dores do corpo, às vezes quando você vai fazer uma cirurgia plástica, né, aplica em você algo que você sente muito bem, dá vontade de você pedir um pouquinho, levar para casa. É isso que tem
causado a dependência de muitos médicos, enfermeiros e técnicos e levado eles a óbito. Famílias têm sido destruídas com essa dependência. Mas, doutor, esse medicamento, ele traz uma dependência por trazer um bem-estar físico e emocional também? Isso. Alguns opioides até atuam como antidepressivos, que é o caso do Tramal. No caso da cirurgia, como você falou agora, a gente usa analgésicos como o fentanil, que são 100 vezes mais potentes que a morfina. Isso dá uma sensação de bem-estar muito grande, uma sensação de flutuação. A pessoa se sente bem psicologicamente, fisicamente. Só que na cirurgia ela não sabe o que está usando. Então ela não causa dependência. Tem até a brincadeira que você falou da pessoa perguntar onde que compra, onde que consegue, levar para casa. Mas quando faz o uso recreativo, já muda um pouco, né? A pessoa já sabe o que está usando, então o cérebro já espera aquela sensação. E aí gera dependência. Tá, agora eu queria falar com o Dr. Hélio, que ele tem uma história muito emocionante para contar de um paciente que você acompanhou, né, doutor? Isso. Que era dependente. Um paciente que, por fim, nós nos tornamos amigos, né? Por conta da relação de confiança, porque isso é muito importante, entre o médico e o paciente. Sim. A relação de confiança que é desenvolvida, né? Por conta que o médico ele é responsável por cuidar, né, e preservar a vida. Então, desde que nós saímos, por exemplo, da faculdade, nós fazemos os nossos votos, né? Então, preservar a vida é um instinto que nós temos. O médico ele tem esse instinto de preservar a vida e mantê-la a qualquer custo, né? Então, a nossa história inicia realmente com um paciente, e esse paciente, ele já não encontrava mais saída, né? E ele nos procurou por motivos de dor, a princípio, né? E depois ele explicou realmente a causa que lhe trazia desconforto, que era o que? A dependência, né? Então ele, ao explicar para nós o que lhe trazia desconforto, nós já de início fizemos um compromisso com ele. E você tentou um tratamento aqui com ele? Justamente. Deu certo esse tratamento aqui? Não deu certo, por conta que nós não encontramos respostas que nós precisávamos para esse tipo específico de dependência, né? Apesar do compromisso feito com ele na questão do tratamento, as abordagens que nós encontrávamos para ser feita aqui no Brasil, que nós temos conhecimento, elas não foram efetivas. Então a falha terapêutica é grande, não só nesse tipo de situação, mas em outros também. Mas especificamente na situação do opioide, é uma falha terapêutica que a gente vê aí, de repente, 10% somente de eficácia nos tratamentos que nós conhecemos, né? Mas, né, a gente tem a boa notícia para vocês, que surgiu um tratamento, né, no qual a pessoa fica livre de opioides em apenas 36 horas. Mas eu queria que o senhor contasse para mim como que o senhor descobriu esse tratamento, né? E o senhor chegou a tratar esse paciente aqui no Brasil também. Sim. Então, nós iniciamos com esse paciente um tratamento ambulatorial, por conta que ele já tinha feito internação. Então, nós o acompanhávamos diariamente, certo? Logo após alguns meses, nós percebemos o quê? A falha terapêutica. Que logo no acompanhamento, quando você está dia a dia com o paciente, você acaba percebendo, né? E essa falha terapêutica, infelizmente, culminou numa tentativa de suicídio, que é onde a gente não quer, é o limite que a gente não quer que o paciente chegue, né? Por quê? Porque a pessoa, ela se encontra sem saída, ela não vê esperança de uma vida, porque no momento que ele se torna dependente, ele passa a sobreviver e não mais a viver, né? Porque ele depende daquilo ali para ele se sentir bem, né? Então, nós começamos pesquisas, foram 2 anos de acompanhamento, muitas pesquisas, muito busca de conhecimento, né? Essa questão da vida, de preservar a vida, faz com que a gente tenha sede por conhecimento, né? Principalmente nós que somos da ciência, né? Não tirando, logicamente, o papel de Deus, porque eu acredito que ele nos direciona para muitas coisas, inclusive quando é relacionado à vida e à vida do próximo, principalmente, né? Então, esse amor ao próximo me levou a pensar que nós encontraríamos alguma saída para ele. E assim nós fizemos. Entrei em contato com a universidade, em alguns dos artigos que eu li, encontrei esse médico chamado André Weissman, um médico brasileiro que, após sua formação no Brasil,
migrou para Israel e lá ele começou a trabalhar no exército de Israel, tratando o quê? Pacientes da guerra, soldados que vinham da guerra. E esses Porque eles tinham muitas dores, então. Isso mesmo, soldados às vezes que foram, por exemplo, como que eu posso dizer, soldados que foram, por exemplo, feridos na guerra, ficaram de repente com algum tipo de lesão permanente, e esse paciente, o que? Ele é um paciente de dor crônica, né? É conhecido na medicina um paciente de dor crônica. Então, o opioide era uma forma de trazer alívio, né? Alívio imediato, porque ele, às vezes ele não lá no momento, por exemplo, na guerra, às vezes não tem tempo de planejar, fazer um planejamento de tratamento para dor crônica. Então, o opioide era um meio de escape para alívio imediato. Só que muitos deles ficavam o quê? Dependentes após irem para casa. E aí foi onde que isso começou a gerar um desconforto no Dr. André e foi onde ele desenvolveu o método ANR, né, que é conhecido como Accelerated Neuroregulation, que é neuroregulação acelerada, né? E ele consegue tratar o paciente e livrar, digamos assim, ele dessa dependência em 36 horas. Isso mesmo, ou menos. Olha que maravilha. Menos. 36 horas ou menos. E aí, quando você contactou ele veio para o Brasil? De prontidão. Dr. André Weissman é uma pessoa incrível, em que eu me inspirei muito na história dele, mesmo por conta dessa inconformidade que ele tinha diante da realidade dele. Então, o que levou ele a criar algo que poderia ajudar outras pessoas foi essa inconformidade. Então, ele não se conformou com o que existia, com o que nós já tínhamos, né, que são os tratamentos tradicionais. Ele procurou de forma ávida, né, para conseguir trazer algo novo, para que realmente fosse eficaz, né, para que não somente paliasse aquela dependência daquele paciente, né. E ele de prontidão, ao contactar a equipe dele, ele de prontidão, né, no mesmo dia ele já respondeu e nos ofereceu ajuda, né. Justamente, eu acredito, por saber a dificuldade que é o tratamento de um dependente de opioide, ele se compadeceu, né? O que é se compadecer? Ele se colocou no nosso lugar e resolveu fazer alguma coisa pela gente que estava aqui no Brasil precisando, necessitando de ajuda para salvar uma vida. Gostaria de congratular meus irmãos brasileiros, Dr. Hélio, Dr. Francisco, por chegarem a esse ponto que podemos agora juntos trazer ao Brasil o tratamento que reverte a dependência de produtos opiáceos. E isso é o que essa colaboração científica é trazer esse tratamento para o Brasil, com o Dr. Francisco e o Dr. Hélio, que são excelentes profissionais, e eu tenho colaborado com eles já há um tempo. Eu estou indo pessoalmente ao Brasil para supervisionar os tratamentos, e congratulações a vocês, e nos vemos em breve. E o paciente que o senhor acompanhou hoje, como é que ele está? Outra pessoa, né? Uhum. Então a gente percebeu, do momento que ele saiu no hospital, a gente já percebeu como isso realmente faria a diferença na vida dele, né? Ele saiu de lá com um sorriso no rosto, coisa que... E hoje ele está livre? Hoje ele está livre, graças a Deus, né? Já faz 2 anos, né, do tratamento, e hoje ele está livre e ele pode dizer, né, que ele consegue viver realmente sem depender de medicações, né, opioides. Dr. Francisco Bahia, a gente sabe que esse é um tratamento inovador, né, e que veio para revolucionar. Vocês são credenciados, né, e autorizados a fazer esse tratamento aqui no Brasil agora? Sim, somos credenciados, né, na verdade, o Dr. Hélio é credenciado com a empresa dele, né? Eu presto o serviço para eles na parte anestésica, tá? Lembrando também que esse tratamento ele não é novo, assim, ele tem 35 anos que já é feito, o Dr. André já tratou mais de 25 mil pessoas. Que maravilha! Então, assim, só para esclarecer, né, que não é uma coisa que está sendo testada, já foi testada, já é eficaz, 80% eficaz. E é tudo legal. Como é que funciona, doutor Hélio? Quando o paciente quer se tratar, né, ele é internado, como é que funciona o processo? Certo. Após o primeiro contato, que é feito com a nossa equipe, nós fazemos a avaliação desse paciente, né?
pegamos ali, colhemos uma história, né, completa, e esse paciente, após a avaliação clínica, laboratorial, exames de imagem também são feitos. Esse paciente, então, ele é internado no hospital de forma ambulatorial, né, na enfermaria, e ali ele recebe algumas pré-medicações, onde é feito o preparo, e são avaliadas as funções vitais, os sinais vitais daquele paciente, durante um período ali de 12 horas, né? Após, ele é levado ao centro intensivo, né, ou unidade de tratamento intensivo, UTI, e ali é feito todo o processo, onde o paciente, ele de forma humanizada, que eu acredito que isso é a forma mais humana da gente conduzir a situação, pois ele passa a situação da abstinência, dessa dor que ele vai sentir pela falta do opioide, de forma que ele esteja dormindo, ele não vai lembrar, ele não vai sentir nada, né? Então, esse processo é um processo resumido em máximo 8 horas, vamos dizer, onde a gente trabalha nos receptores desse paciente, sob anestesia, né? E após esse paciente acabar, por exemplo, as ondas de abstinência, passou todo o processo ali onde são bloqueados os receptores de endorfina, nós levamos ele novamente para o regime ambulatorial, onde ele termina ali de 6 a 8 horas um acompanhamento e já pode ir para casa, ou seja, se resume em máximo 36 horas, né, o tratamento. Por que vocês apostaram nesse tratamento, né? Estar tão ligado a essas pessoas, né? Incomodou vocês ver esse sofrimento, né? É propósito de vida? Propósito de vida, com certeza. O propósito é aquilo que mantém a chama da esperança da nossa vida acesa, né? O porquê que eu tô aqui, né? E para onde eu vou? O que eu tenho que fazer, né? Propósito é isso. Então, desde o momento que nós nos deparamos, e eu compartilhei com o Francisco sobre o sofrimento de muitas pessoas, e principalmente colegas, né? O Francisco de imediato já falou, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa mudar a história, né? Porque a gente tem capacidade de alcançar gente, ajudar outras pessoas, né? Eu acho que isso realmente faz parte da medicina, né? Você cuidar, ajudar, amar, é realmente amar, se entregar pelo próximo, né? Então isso nos trouxe incômodo, de forma que nós estamos aí com esse projeto de ajudar e de repente não só a pessoa, porque a gente ajuda a pessoa, mas isso atinge o âmbito familiar. Sim, a família inteira, né? Acompanha o processo. Doutor Francisco, qual o recado que você deixa para a família e para as pessoas que de repente estão nos assistindo aqui através do programa e através do mundo inteiro, pelas redes sociais, né? Que são dependentes de opioides, mas que têm vergonha, né? Fica com vergonha, às vezes, de procurar ajuda, com vergonha, às vezes, de dizer, olha, não estou dando conta, realmente eu estou dependente, até porque, na maioria deles, são colegas de vocês, né? Então, como ele falou, o propósito é muito maior, né, do que qualquer outra coisa na vida da gente, ajudar as pessoas. O legado que a gente deixa, né, na vida, todo mundo um dia vai morrer, né? Verdade. E é melhor morrer na idade avançada tendo vivido do que passar por essa situação. Inclusive eu tenho um amigo médico que suicidou, dependente de opioide, né? Há alguns anos. Foi muito triste, a família toda sofreu, né? E você fica até emocionado quando você lembra disso, né? E é muito bonito a gente ver isso, porque numa parte que a gente tem vivido momentos, dias de afastamento, momento onde muitas pessoas se preocupam só com si, né, e com o que ele está vivendo, e vocês estão preocupados com vidas que estão morrendo. Isso. O tratamento, assim, eu sei que tem amigos anestesistas que são dependentes, colegas, né, que eu não conheço às vezes, e tem medo de procurar. É totalmente sigiloso, entendeu? Ninguém vai expor ninguém no tratamento, já é feito já isso há muitos anos, então, assim, não fiquem com medo de procurar ajuda, porque de fato vai resolver o problema, entendeu? Vai resolver. Parece milagre, né? 6 horas, sem internação, é um negócio meio que não bate muito, para a pessoa ficar meio duvidosa. Inclusive, quando eu conversei com o doutor André, eu estou ansioso para fazer, para ajudar o primeiro. Não quero que pessoas fiquem dependentes, mas quero ajudar. Então, estou
ansioso para fazer isso, para ver de fato acontecer. Porque é meio mágico, né, o negócio. Mas é ciência, né? É, isso aí. É ciência. ciência. Tem resultado, Tem resultado, e é eficaz. É verdade. Eu quero agradecer, né, esse bate-papo tão interessante, informativo, aos doutores Francisco e doutor Hélio. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês, tá? Eu quero convidar vocês para um próximo bate-papo, pode ser? Pode, com certeza. E você que está nos acompanhando, quer mais informação sobre esse tema, né? Tem alguém na sua família que é dependente? Não sofra mais, busque ajuda. A ciência está aí para te ajudar e mudar a história de vocês. Tem o Instagram, que é o maisvida.anr, e tem também o site clinicamaisvida.net. A gente vai para um pequeno intervalo, já tem muito mais, e como sempre, você não perde por esperar.